Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Boa noite a todos. Então, gostaria de iniciarmos a mergulhar na palavra, bem dizer, né? Vou mergulhar na palavra hoje à noite. Seguindo a nossa série Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos falar do capítulo 15, onde o título dessa pregação é Permanecendo na Videira. Em qual a videira? A videira verdadeira. Quem é essa videira verdadeira? A videira verdadeira é Jesus. Jesus, ele inicia esse capítulo 15 falando de uma analogia, fazendo uma parábola. O que é uma parábola? Uma comparação. Ele se compara com a videira. No Antigo Testamento, quem era a videira? A videira era Israel. Israel foi a nação escolhida por Deus para glorificar o seu nome, para tocar todas as outras nações. Mas só que no percurso, Israel acabou se corrompendo e não cumpriu o seu propósito, que era engrandecer o Senhor para todas as nações. Sendo assim, Jesus veio e Jesus disse que eu sou a videira. Então, com isso, Jesus também trouxe muita oposição à sua pessoa, se chamando de videira, e no qual ele é a videira verdadeira. Todos os ramos que estiver nele darão bons frutos. Aquele ramo que não estiver nele, aquele ramo que digamos que não frutífero, que não é frutífero, que não frutifica, esse ramo será cortado e será jogado no fogo. É o que acontece quando a gente poda, tem os galhos secos da videira, quando a gente corta, né, a gente corta aqueles galhos que não vão ser frutíferos, não vão dar fruto, a gente joga no fogo. E assim Jesus inicia falando dessa parábola. Então Jesus se apresenta como a videira verdadeira e os discípulos são os seus ramos. A parábola ensina a importância de permanecer em Cristo. Então, o verdadeiro cristão, ele irá permanecer firmemente em Cristo. A palavra permanecer, muitas vezes, ela nos diz o quê? Algo que se fixa, algo que se permanece. Como a gente pode olhar, digamos, na parede, a tomada está fixada na parede e a parede está fixada na tomada. Então, é algo fixo, algo que eu posso dizer que está conectado. E assim Jesus nos chama para essa conexão, para estarmos nele e ele em nós. Se nós estivermos nele e ele em nós, nós daremos frutos. Esses frutos é o fruto no qual a nossa vida vai mostrar. É o fruto de Gálatas 5:22, que diz que nós temos que ser amáveis, benignos, bondosos, domínio próprio. Todos esses frutos que a gente também já estudou aqui na igreja, já mergulhamos nesse capítulo de Gálatas na igreja aqui. Então é importante nossa caminhada com Cristo, desde que nós venhamos entender que nós estamos nele e ele em nós. Isso é algo que está intrínseco no nosso coração, quando nós temos um encontro verdadeiro com ele, assim como os discípulos tiveram um encontro verdadeiro com ele, né? A palavra nos fala que essa palavra vai falar que Jesus, que o Pai deu os discípulos a ele. Mas tem uma coisa assim, Jesus nos escolhe, mas a palavra sim ou não vem das nossas atitudes, se nós vamos segui-lo ou não vamos segui-lo. A gente pode ver que na Bíblia tem vários casos. O jovem rico, por exemplo, Jesus chama o jovem rico para segui-lo, mas o jovem rico escolheu mais o que? As riquezas do que seguir Jesus. Assim a gente vai ver muitas pessoas que vão ser chamadas, mas preferem escolher outro caminho, o caminho que lhe dá mais vontade, mais prazer, e não é um caminho que, digamos, aonde o caminho é estreito, aonde temos dificuldades. Quando a gente fala que o Evangelho de Jesus Cristo não nos traz dificuldades, nós estamos mentindo, porque o Evangelho, segundo a palavra,
O mundo odiou Jesus. E odiou por quê? Porque ele trouxe a verdade. Ele contrastou os nossos erros. Ele trouxe, como a palavra fala, a luz brilhou e fez com que os erros, as maldades, os enganos, as diversidades desse mundo viessem à tona. Por isso que o mundo odeia Jesus, porque Jesus traz tudo à tona. Traz todos os nossos pecados, os nossos erros à tona, porque Ele é a luz do mundo. Essa luz, quando brilha, traz toda a sujeira afora. Que nem, digamos assim, a luz quando brilha na tua casa e tu olha, não mostra a poeira, não mostra tudo. É assim Jesus na nossa vida. Quando Jesus aqui é a luz, Ele brilha em nós, vem toda a sujeira fora, porque Ele quer que nós viemos purificarmos. Sendo purificado assim, nós vamos andar como Ele nos ensinou através da sua palavra. Jesus teve 3 anos de ministério na terra, ensinando como nós devemos segui-lo, como nós devemos andar e como nós devemos nos portar. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos para que nós possamos mergulhar neste capítulo. Amém? Pai maravilhoso, te entregamos esse tempo, Pai, que o Senhor vem estar nos dando sabedoria e entendimento, Senhor. Que a Tua palavra venha estar enraizada nos nossos corações. Nos dê direcionamento através do Teu Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador, Pai. Que Ele venha nos conduzir, Pai, a viver somente a verdade, Pai. Não nos deixe que o engano deste mundo, Pai, os costumes deste mundo, Pai, venham estar à frente, Pai, de fazer a Tua vontade, Pai, de Te segui-lo, Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha estar cada vez nos fortalecendo para que nós venhamos permanecer em Ti, Senhor. Sendo, Pai, esses ramos frutíferos, Pai. Que o Senhor possa estar nos podando, Pai, para que nós possamos ser, Pai, esses galhos, Pai, com fonte de vida a jorrar, Pai, a Ti, Pai, e Te glorificar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que as nossas atitudes venham a ser para Te glorificar, Pai. Não venha a ser para Te envergonhar, Pai, trazer vergonha ao Teu nome, Pai. Não queremos ser pedra de tropeço, Pai. Não queremos, Pai, ser engano às pessoas, Pai. Queremos, Pai, ser essa fonte, Pai, que possa conduzir ao Teu amor, Pai, o Teu amor incondicional, Pai. Ensina-nos, Pai, a Te amar, Pai, como se deve. Ensina-nos, Pai, a amar uns aos outros, Pai, como Tu nos disseste, Pai. Em nome de Jesus, assim eu entrego essa oração. Amém. Então vamos mergulhar no capítulo 15. Então o capítulo 15 nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. Todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela palavra que eu lhes ensinei. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não podem produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Então essa palavra já é direta. Jesus nos chama para permanecer nele, onde o Pai é o lavrador, sendo que todo ramo que não dar fruto, Ele poda. A gente pode ver nessa palavra que há 2 tipos de ramos. O ramo que é o crente verdadeiro, que vai estar permanecendo em Jesus e vai frutificar, porque vai permanecer em Jesus até o fim. Esse é o crente verdadeiro. E tem os crentes superficiais. Muitas vezes eu converso, que são os simpatizantes de Jesus. Vêm na igreja, comungam um tempo, mas não estão enraizados, não estão arraigados nesse galho, nesse caule verdadeiro que é a videira. Esses crentes, muitas vezes, eles são muitas vezes pedra de tropeço para aquelas pessoas que verdadeiramente buscam Jesus, e eles muitas vezes não vão continuar. Então a palavra nos fala que essas pessoas que não seguirão até o fim, elas são chamadas como esse galho que não é frutífero. Essas pessoas, elas não
irão produzir bons frutos. E essas pessoas, elas serão esse galho que será tirado e jogado ao fogo no último dia. Entendeu? Então, Jesus faz essa analogia chamando de videira verdadeira. Fazendo essa analogia porque no Antigo Testamento Israel era essa videira. Essa videira que foi escolhida por Deus para glorificar o seu nome e ensinar a todas as nações a maneira como se devia. Mas essa nação se corrompeu ao longo do tempo. Então a videira é uma planta produtiva, onde seus galhos produzem muitas uvas, né? No Antigo Testamento a gente pode ver que esse simbolismo das uvas era para simbolizar a fertilidade de Israel. A gente pode ver isso geralmente nos Salmos 80, onde podemos ver no Isaías também, ele fala sobre essa videira. E também uma parte de Ezequiel também, no Ezequiel 19, do 10 ao 14, ele fala também sobre essa videira. Ok? Então, entendendo sobre isso, onde Deus irá cuidar desses ramos, nós podemos dizer que esses dois tipos de ramos simbolizam muitas vezes a igreja. A igreja onde temos esses dois tipos de ramos, onde um é frutífero e o outro que não irá dar frutos. Ok? Jesus não faz distinções. Jesus faz distinções de dois tipos de ramos. E ele fala de dois tipos de poda também. Uma poda para tirar e a outra poda para limpar. Então, a poda que é para limpar, essa poda é para que esses galhos venham ser cada vez mais frutíferos. Jesus, ele nos poda, né? Muitas vezes ele nos poda para tirar aquilo que está geralmente nos afastando, nos tirando do propósito. Então, muitas vezes a gente passa por dificuldade, o crente verdadeiro passa por dificuldade, não é porque ele não está em Cristo, mas para que ele venha se tornar uma potência, para que ele venha frutificar cada vez mais. Assim é a poda. A gente poda aquele galho bom não para matá-lo, galo, mas sim para que ele venha dar melhores uvas, ser melhor na produção. Então, permanecer, a palavra permanecer quer dizer persistir e ficar. O fruto, a evidência que nós podemos ver é a salvação, é a permanência em Cristo até o fim. Permanência no serviço, permanência no seu ensino, onde o seu ensino traz transformações na vida de cada crente. Seguindo ali, do versículo do 8, do 5 ao 8. Do 5 ao 8 fala assim: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são discípulos verdadeiros. Então, aqui no versículo 5, o fruto se refere a muitas coisas diferentes, que são evidências na vida de um crente. Geralmente, ele está falando aqui, uma vida de oração, onde o crente se alegra naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Um amor para com o outro, isso é um fruto muito importante na vida de um cristão. Geralmente, se tu não ama teu irmão, a palavra já fala sobre isso, se tu não ama teu irmão, não tem como tu amar a Deus. Então, esses são uns dos frutos que ele está dizendo aqui. Mas a gente também pode ver, se a gente abrir a nossa Bíblia, em Gálatas 5, do 22 ao 24, que nos diz assim:
Mas o fruto do Espírito é este: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Mansidão e domínio próprio, não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as suas paixões e os desejos da sua natureza. Então ele está falando o quê? Esse é o fruto que o crente irá dar, se ele permanece em Cristo e Cristo só permanece nele. 2 Pedro também fala um pouco sobre isso. 2 Pedro, capítulo 1, do 5 ao 8. Então vamos ver, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Diante de tudo isso, esforçam-se o máximo para compreender a essas promessas. Acrescentem à fé, excelência moral, a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, e a devoção a Deus, a fraternidade ao amor. Então aqui ele está falando também dos frutos que o verdadeiro crente irá dar quando ele está alicerçado em Jesus. Ok? Então todos esses são frutos adicionais ao caráter de um cristão. Seguindo ali, a gente pode ver que estar em Cristo quer dizer que Ele é o Filho de Deus. Recebê-lo Ele como Salvador, Senhor e Salvador, e fazer o que Ele ordena. Porque a palavra fala que nós devemos, aquele que me ama obedece aos meus ensinamentos. Então, se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu tenho que obedecer aos seus ensinamentos. Se eu não viver de acordo com os seus ensinamentos, eu tenho que pensar se eu realmente estou em Cristo, ou Cristo está em mim. Porque quando eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu preciso viver em obediência. Obediência à vontade do Pai. Assim como Jesus viveu em obediência à vontade do Pai. Nada do que Ele fez na terra foi por sua vontade, e sim pela vontade de Deus. Até o morrer na cruz foi a vontade de Deus, e não foi a vontade de Jesus. Então muitas pessoas tentam ser boas e honestas, fazer o certo, mas Jesus disse que a única maneira de viver uma vida verdadeira e boa é permanecendo nele, como um galho preso à videira verdadeira. Sem Cristo, os nossos esforços se tornam infrutíferos. Então é importante, sem Cristo, os nossos esforços se tornam infrutíferos. Aí eu fiz uma pergunta aqui, coloquei uma pergunta aqui para que a gente possa meditar nessa noite. Você está recebendo nutrição e a vida oferecida por Cristo, a videira verdadeira? Então isso é importante que a gente venha pensar e refletir se a gente está recebendo essa nutrição. Muitas vezes eu me paro para pensar sobre isso, para refletir como está o meu caminhar, se realmente eu resplandeço a vida de Deus em mim, se eu realmente tenho engrandecido o nome de Deus aonde quer que eu ande, se as minhas atitudes têm engrandecido o nome de Deus. É importante a gente se examinar e ver se a gente está fazendo isso, porque muitas vezes a gente pode se desviar um pouco, e a gente tem que cuidar. A palavra fala que a gente tem que cuidar o nosso caminhar. Se nós cairmos, nós temos Jesus, o Espírito Santo, para nos levantar, para nos auxiliar na caminhada, ensinando a nós persistirmos e não desistir da caminhada, porque a caminhada não é fácil. Nós sabemos que a caminhada não é fácil. Quando a gente escolhe ter uma vida com Cristo, escolhe andar com Cristo, nós vamos ter dificuldades. Assim como os discípulos tiveram dificuldades, foram perseguidos, foram mortos, muitos usados como tochas humanas em Roma, na Itália. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Eles não tiveram uma vida fácil, levando a verdade. No momento que a gente se posiciona para levar a verdade, a gente sabe que a dificuldade, a perseguição, porque quando a gente se levanta para levar a verdade, a gente vai estar condenando uma parte do mundo. É a mesma coisa que eu falo assim,
O professor deu uma aula. Digamos, se toda a turma saiu mal e teve um que saiu com nota 10, aquele condenou a turma. Condenou a turma. E assim foi Jesus. Jesus era um homem que passou sem pecado na terra. Ele não teve pecado, então ele condenou o mundo através dessas atitudes. Sua atitude, ele era um homem. E muitas não seguiram seus ensinamentos. E isso fez com que a pessoa se tornasse maldição. Porque quando, no momento que eu rejeito o ensinamento de Jesus, eu me torno maldição. Eu rejeitei o ensinamento de Jesus. Eu rejeitei Jesus na minha vida. E Israel rejeitou Jesus. Rejeitou Jesus, não quis Jesus. Jesus mesmo fala: eu vim para os seus, mas os seus não o escolheram, o rejeitaram. Ok? Então, quando a videira produz muito fruto, Deus é glorificado, pois envia diariamente o sol e a chuva, para fazer que as plantas produzam. Ela nutre constantemente como pequena planta e prepara-se para prosperar. Então Jesus está fazendo uma analogia dessa videira, e ele mostra que Deus é glorificado através dessas atitudes. Deus é glorificado através dessa videira. Então Deus é glorificado através da vida de Jesus. Jesus é essa videira, e ele se torna glorificado. Ok? Então, o dar fruto é viver no propósito, é ser um crente verdadeiro, ou ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Se eu sou um discípulo verdadeiro de Jesus, eu vou dar bons frutos. Ok? Seguindo ali no versículo 9, do 9 ao 11, a palavra nos diz assim: eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no seu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Então Jesus está falando que aquele que permanecer no amor dele é aquele que obedece. Se eu obedeço, eu vou fazer a vontade do Pai, não vou fazer a minha vontade, e vou permanecer no amor. E esse amor, ele está dizendo, é o que vai fazer com que eu vou transbordar de alegria. Essa alegria é a satisfação de estar no Senhor, de estar presente nele, de estar presente em Cristo. Não é a nossa alegria, é a alegria de Jesus. Não. Então, permanecer em Cristo é ter uma vida, digamos, íntima e contínua com Jesus. Sermos íntimos dele, viver em comunhão com ele, seguindo os seus ensinamentos. Esse estado de fé e união em Cristo é que basta para a nossa vida. É uma vida de busca, uma vida de força, e uma vida que nos oferece alegria, porque nós estamos nele, estamos fortalecidos através dele, através do Espírito Santo, que ele vai falar lá no final desse capítulo, né? Que é o Consolador, que é o Auxiliador, o que nos conduz a viver uma vida plena. Então a nossa alegria é obedecer ao Pai, mesmo ao meio às adversidades, às dificuldades. E sim, é sermos um cristão em obediência, um cristão verdadeiro, em busca de Jesus. Então, seguindo ali o versículo 12 ao 14, nós temos ali então: este é o meu mandamento. Ele fala assim: este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amei vocês, ou como eu vos amei. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Na Bíblia a gente vê no Antigo Testamento 2 casos onde a palavra fala que eram amigos de Jesus, era amigo de Deus. Abraão, que a gente pode ver lá em Crônicas, a gente botar lá 2 Crônicas 27, vamos ver lá. 2 Crônica, isso lá no Antigo Testamento.
e o número 7, capítulo 27. Ó nosso Deus, acaso nós expulsaste dos habitantes desta terra? Teu povo chegou. Não desse esta terra para sempre para os descendentes do teu amigo Abraão. Então quer dizer aqui, aqui é a primeira coisa, teu amigo Abraão. Então Deus chamou Abraão de amigo. E depois nós temos outro versículo no qual podemos ver que é Isaías 41:8. O 8, que ele diz assim: quanto a você, meu servo Jacó, escolhido descendente do meu amigo Abraão, eu o chamei de volta do confim da terra e disse: você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Então aqui mostra, confirmando novamente a amizade de Abraão com Deus. Nós também temos o outro que foi chamado de amigo, foi Moisés. A gente pode ver em Êxodo 33:11. Que nos diz assim: ali o Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então Deus falava face a face como se falasse com um amigo. Ali a gente pode ver que Moisés, ele falou face a face com Deus, como se fosse um amigo. A gente sabe de toda a história, a gente já estudou a história do povo de Israel quando ele saiu da escravidão do Egito, onde foi guiado por Moisés até ao caminho do deserto, porque Moisés não entrou na terra prometida, Então Moisés foi aquele que intercedeu para conduzir o povo, para tirar o povo da escravidão. Então Jesus nos chama, nós não somos mais chamados de escravos, mas sim de amigos dele. Amigos é algo muito íntimo, Se nós somos amigos de Deus, então nós temos que obedecer os seus conselhos, que nesse caso são os seus ensinamentos, e viver de acordo com os seus ensinamentos, Jesus, a gente vai então tornar Jesus nosso Senhor e Mestre, pois Ele nos chama de amigo, e isso nós devemos o quê? Obediência, por amor a Ele. Então a gente vai fazer tudo por amor a Ele, não por obrigação, e sim por amor, pela nossa amizade que nós temos, assim como a gente faz algo pelo nosso amigo, pela amizade, sem pedir nada em troca, sem, digamos, fazer oposições muitas vezes. Aquele que é amigo, muitas vezes, ele tem um coração voltado para ajudar. Amém? Então, aqui nos mostra também, ali no versículo 16, ele fala... Mas não li o versículo 16. Então aqui ele fala do nível de amizade, um nível de amizade confortável, de interação pessoal entre Jesus e seus discípulos, Então Jesus nos chama de amigo, para que nós venhamos entender o privilégio de sermos e de estarmos com Ele, e de nos tornarmos crentes obedientes, e viver e fazer a sua obra. Amém? Então Ele nos chama de amigo para nós termos um relacionamento confortável de interação com Ele, aonde nós venhamos contemplar o eterno, o Criador eterno, através de Jesus Cristo, através desse relacionamento íntimo com Ele, para que nós venhamos o quê? Viver a verdade e andarmos, e através disso nossas atitudes, o nosso andar vão
glorificar o seu nome. Glorificar o nome de quem? De Deus. Foi assim que Jesus andou sobre a terra, glorificando o nome de Deus. Amém? Seguindo então ali, nós temos os versículos do 15 ao 17, que nos fala assim: você já não chamo vocês de escravo, pois o servo não faz confidência aos seus escravos. Então ele diz: não chamo vocês de escravo, porque o servo não faz confidência aos seus escravos. Então o que ele quer dizer? Que nós somos seus amigos, porque todos os ensinamentos, suas confidências, falando do Pai, ele falava para os seus amigos, os seus discípulos. Amém? Agora vocês são os meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai me disse. Então ele falou: agora vocês são os meus amigos, porque eu falei tudo, aquilo que meu Pai me revelou, eu revelei a vocês. Todos os ensinamentos que meu Pai me revelou, eu estou revelando a vocês. Amém? Vocês não me escolheram, eu os escolhi. E eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que meu Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Esse mandamento é: amem uns aos outros. Então Jesus, ele enfatiza bastante aqui sobre o amor, amar uns aos outros. E é importante nós entendermos o que é. Jesus nos diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Amém? Então, primeiramente, Jesus nos escolhe. Assim como eu falei no início, na introdução dessa palavra, Jesus escolheu os seus discípulos, e seus discípulos deram a contrapartida de segui-lo. Mas se Jesus não tivesse o escolhido, eles também não poderiam segui-lo. Então, quem dá a primeira escolha, quem dá a primeira opção é Jesus. Amém? Então, Jesus faz a primeira escolha: nos amar ou morrer por nós, e morrer por nós. Convida-nos a viver com Ele para sempre. Nós fizemos a segunda escolha, que é a qual? Aceitar ou rejeitar a sua oferta. Sem a sua escolha, nós não teríamos escolha de fazer. Sem a escolha de Jesus, se Jesus não tivesse nos escolhido, nós não teríamos como o escolher ou o rejeitar. Amém? Então, não foram vocês que me escolheram. Isso não nega a decisão voluntária dos discípulos de seguir a Jesus, quando esse o chamou. Ok? Então, os discípulos poderiam, digamos, não, eu não quero te seguir. Mas geralmente, aquele que é tocado, aquele que foi tocado, que nem a gente pode ver aqui na palavra, que Mateus estava coletando impostos, e Jesus olhou para ele, fitou os olhos em Mateus e disse: siga-me. E Mateus foi tocado pelo olhar de Jesus, aquele olhar amável. Não tem como fugir, muitas vezes, quando tu tem um encontro verdadeiro com Jesus. A gente pode dizer que Jesus é como se fosse uma carreta. Aquele que tem um encontro verdadeiro é como se uma carreta fechasse em ti. Não tem como tu ser a mesma pessoa. Tu é transformado, tu é modificado. Não tem como uma pessoa dizer: eu tive um encontro com Jesus e continuo sendo a mesma pessoa. É impossível. Porque o amor dele é tão grande que te constrange, ele te transforma, ele renova o teu pensamento, ele renova a tua mente. Se você não foi transformado, não foi renovado a sua mente, é porque você não teve um encontro com Jesus verdadeiramente. E você, como muitas vezes eu falo, é simpatizante, gosta da história de Jesus Cristo, mas não o conhece verdadeiramente. Se você o conhecer verdadeiramente, você tem que ser transformado. Suas atitudes não vão continuar as mesmas. Todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus, elas não continuam com as mesmas atitudes. Quantos de nós muitas vezes tinham uma vida totalmente errada? Eu falo por mim, minha vida era totalmente errada. E quando Jesus me encontrou, minha vida se transformou. Minha vida não foi a mesma. Eu tive que trilhar um novo caminho, porque aquele caminho já não me satisfaz. Não me trazia mais alegria. E minha alegria era estar na presença de Jesus, conhecendo a sua palavra, buscando na sua palavra, tendo um tempo com Ele. E é isso. A gente não
se torna mais o mesmo. É impossível, muitas vezes, aquele que tem encontro verdadeiro com Deus voltar atrás. Amém? Eu os chamei para irem e produzir frutos duradouros. Isso indica o propósito de Cristo ao escolher pessoas não apenas pelos seus pecados, mas sim a serem perdoadas por Ele e a viver uma vida íntegra, em busca de um relacionamento firme com Ele. Mas também as suas vidas se tornarão frutíferas e produtivas em cumprimento do propósito de Deus. Então, quando Jesus te chama, Ele tem um propósito na tua vida, né? Cumprir esse propósito, ser frutífero e viver no cumprimento do propósito de Deus. A gente pode ver todo o texto de Romanos 9, que a gente não vai ler aqui, mas eu deixo para vocês em casa estudarem todo o texto de Romanos 9 e todo o texto de Efésios 1, que fala desse propósito quando tu é encontrado por Cristo. Qual é o teu propósito? Qual é o nosso propósito? A gente precisa entender o nosso propósito em estar em Cristo. Se o mundo, a gente vai ver agora o capítulo, versículo 18 ao 21, que fala assim: se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencesse a ele, mas vocês já não fazem parte deste mundo. E eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês lembram de que eu lhes disse: o escravo não é maior do que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se me obedecerem, se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que enviou. Então Jesus está falando o quê? Aqui, o mundo os odeia, é como eu estava falando, porque o mundo os odeia porque Jesus, Ele condenou o pecado desta terra, através das suas atitudes, através da sua vida. Jesus trouxe luz. Então, tudo vem à tona. As atitudes daquelas pessoas que odiavam Jesus vêm à tona. A ganância, o egoísmo, o olhar para si, o egocentrismo, tudo isso vem à tona, né? E o mundo, essas coisas são as coisas que o mundo mais ama: status, poder, o ego, o egocentrismo, só pensar em mim, não pensar no próximo. E Jesus confronta tudo isso quando Ele fala que nós devemos amar uns aos outros. O mundo ensina que tu tem que se amar, tu tem que se amar, tu não tem que importar com as outras pessoas, tu tem que se importar somente contigo. E Jesus ensina que tu não tem que se importar somente contigo, mas sim com os outros. Tu tem que se entregar por amor a outra pessoa. Tu tem que amar verdadeiramente, assim como Ele amou, um amor incondicional. Vai totalmente contra as vontades que o mundo muitas vezes coloca em nós, né? O egoísmo, o egocentrismo, o pensar em si, não olhar para o outro, não me importar com o que o meu irmão está passando. E Jesus, Ele rebateu tudo isso, mostrando um amor de serviço, um amor sacrificial. Esse amor no qual Ele morreu por nós, sendo nós pecadores, né, destituídos da glória de Deus, afastados de Deus. Não tinha como ser pela nossa força nós nos achegarmos a Deus. Através dos nossos atos nós não nos achegávamos a Deus. Mas quando Cristo morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele abriu um canal para que nós pudéssemos nos achegar ao Pai através dele. Porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Ele nos mostrou, Ele é o caminho. Eu adoro muito o livro de Paulo, porque o Paulo, ele fala que ele é um
Ele não é nada. Muitas vezes ele fala: eu não sou um nada. Tudo que eu tenho é comparado como um esterco em fazer a vontade de meu Pai, em fazer a vontade de Jesus. Eu deixo todas essas coisas, Paulo fala, eu deixo todas essas coisas para fazer a vontade de meu Pai, a vontade de Jesus. Então Paulo quer dizer o quê? Tudo aquilo que ele tinha, porque Paulo era um cara que foi criado aos pés de Gamaliel. Então ele tinha, eu acredito que ele é um cara bem sucedido na vida. Ele era um cara que estudou nas melhores escolas, digamos, a gente pode dizer. Era um cara que tinha tudo. Era um cara que falava várias línguas. Era um cara bem sucedido. E mesmo assim, Paulo, quando teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele largou tudo. Ele teve esse encontro verdadeiro com Jesus quando ele estava no caminho de Damasco, que ele buscava a perseguir a igreja de Cristo, matar aqueles discípulos de Cristo. Porque Paulo, a verdade para ele era viver, digamos, aos ensinamentos dos fariseus. Ele achava que aquela vontade dele, aqueles ensinamentos fariseus, o achegava ao Pai, achegava a Deus. Mas no momento que ele teve esse encontro verdadeiro com Jesus, ele viu que tudo aquilo era um engano. E vendo que era um engano, ele largou tudo aquilo e se entregou ao ministério de Jesus. Passou por vários sacrifícios, passou por várias dificuldades, naufrágios, mordida por cobra, açoites. Atos descreve totalmente a história de Paulo. E mesmo assim ele levou o evangelho até o fim. Morreu pela mensagem de Cristo. Quem morreria por alguém se essa pessoa não fosse verdadeira? Todos os discípulos morreram. Então, que muitas vezes a gente vê que tem muitos os historiadores que falam que Jesus não existiu. Até ontem estava conversando com um amigo meu e a gente estava discutindo sobre isso, discutindo a história. Aí falando para ele que como Jesus não existiu, se a história mesmo fala que o tempo está dividido em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem como nós enganarmos e dizer que Jesus não andou sobre a terra, não passou sobre a terra. A história mesmo relata sobre isso. E nós temos a Bíblia. Aqueles que creem verdadeiramente na palavra de Jesus têm a Bíblia, que nos conduz a viver essa verdade. E aqui tem todos os ensinamentos que Cristo nos deixou, documentados por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo que fez com que essas pessoas guardassem a verdade, guardassem os atos de Jesus sobre a terra e pudessem, então, nos seus manuscritos escrever e deixar para a humanidade. Amém? Então, o que podemos ver aqui no versículo 18 é: se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim, Jesus diz. Os cristãos não deveriam se surpreender com os descrentes desse mundo que os odeia. Deviam ter uma vida em obediência, porque a gente sabe que desde o início da humanidade, a gente pode ver ali em Gênesis, capítulo 4, versículo 8, aonde o modelo visto, foi Caim assassinando seu irmão. Então a gente já pode ver aqui Caim matando Abel. Abel era aquele que podemos dizer que era aquele que era devoto a Deus, Seu coração foi encontrado por Deus, Abel. E por causa disso ele trouxe o quê? À luz toda a maldade que estava dentro do coração de Caim. E Caim, vendo isso, resolveu assassiná-lo. Então, por isso que as atitudes do mundo, muitas vezes, quando é confrontado com a verdade, é reagir o quê? Matando aquele que está se contrapondo às suas adversidades, contrapondo às suas vontades terrenas. Amém? Seguindo então,
Satanás é aquele que domina o sistema deste mundo. Então, contra esse sistema de Satanás, se ele domina o sistema desse mundo, ele vai contra o quê? A cultura de Deus. Vai contra a cultura do Pai, contra a cultura de Deus. Então, o resultado é o mundo odiar a Jesus. Porque o mundo, a vontade do mundo é totalmente ao contrário à vontade de Jesus. O ódio contra Jesus é um ódio contra o Pai, aquele que o enviou. Amém? Então podemos ver ali nos versículos 22 ao 27. Vamos ler então aí. Eles não seriam culpados se não tivessem vindo. Eu lhes falar. Então, eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Jesus trouxe à tona todo o seu pecado, porque Jesus falou os pecados deles. Amém? Quem me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas Escrituras. Odiaram-me sem motivo, mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade, e ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Então, Jesus fala sobre o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que ia encorajar os discípulos a guardarem a verdade. Como ele fala aqui, o encorajador e o Espírito da verdade. E sim, o Espírito ajudou os discípulos a guardarem a verdade e a documentar essa verdade. João documentou a verdade, Pedro documentou a verdade, Mateus documentou a verdade, Lucas, que foi o que andou com Paulo escrevendo todo o relato, também documentou a verdade através do Espírito Santo. E o Espírito encorajador é esse Espírito que nos ajuda também na caminhada, nos fortalece a não esmorecer diante das dificuldades, diante das oposições. Assim, esse Espírito também ajudava os apóstolos naquela época a viver a verdade e andar na verdade, a não se perder na caminhada, porque a caminhada não era fácil, ok? Então, aqui nós podemos ver que o Espírito oferece esperança, nos dá força a persistir. O Espírito Santo, ele resiste o ódio irracional deste mundo e faz com que os seus discípulos venham dar frutos, não vivendo a hostilidade deste mundo, mas vivendo uma vida de relacionamento com Cristo. Em particular, o Espírito Santo o consola a enfrentar as dificuldades, a persistir até o fim. Esse é o nosso amigo, o Espírito Santo, que nos ajuda a persistir até o fim, né? A enfrentar as dificuldades, as adversidades dessa vida. Por isso que Ele está conosco. Jesus diz: eu irei ao Pai, mas o Pai mandará um auxiliador que irá ajudar a vocês na caminhada. Porque só por nós mesmos nós não conseguiríamos ser fortes, porque muitas vezes a gente é abatido e abalado, mas o encorajador, o Espírito Santo, nos fortalece a olhar para a frente, a fitar os nossos olhos em Cristo e seguir em frente. Amém? Então, Jesus também disse que o Espírito Santo ele pode ser chamado de consolador e também pode ser chamado de advogado, porque transmite a sua obra de auxiliar, incentivar e fortalecer na caminhada ao crente. Então ele nos ajuda, né, no auxílio, no incentivo e no fortalecimento na caminhada, nos encorajando a seguir em frente sempre. E o Espírito da verdade, esse Espírito da verdade nos aponta para a obra de ensino, esclarecimento e lembrar dos atos de Jesus. O ensino e esclarecimento é através das palavras do ensinamento de Jesus, e lembrar dos atos de Jesus que Jesus fez na
terra, né? Que é servir, que é amar o próximo, assim como ele amou, se entregando com amor sacrificial. Amém? Então, encerrando aqui, em resumo do capítulo 15, ele ensina que a videira verdadeira e abençoada só é possível através da permanência em Cristo, do amor e obediência que Ele nos dá. Ele nos dá a confiança em confiar na sua orientação. Ok? Então, a gente pode fazer um recapitulado dessa situação, onde Jesus, como a videira verdadeira, ele quer dizer que Jesus, nesse texto, quer dizer, Jesus é a fonte da vida, a energia que alimenta e capacita os discípulos a produzirem frutos. Os discípulos, como ramo, é a conexão com Jesus, que é essencial para uma vida frutífera, assim como os ramos dependem da videira para sobreviver e produzir frutos. E o mais importante é que permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo significa estar em comunhão com Ele, obediência à sua palavra e confiar no seu direcionamento. Só assim a nossa produção de frutos desse resultado vai ser uma vida de entrega, aonde nós somos conduzidos através do Espírito Santo. E se nós formos conduzidos através do Espírito Santo, se nós somos conduzidos através do Espírito Santo, nós daremos frutos. Esse fruto que está em Gálatas 5, 22 ao 23. Amém? Então, gostaria de fechar os nossos olhos novamente e agradecer por esse tempo maravilhoso, que a sua palavra vem estar sendo enraizada nos nossos corações.